Olá, conectados pela palavra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E você que não é inscrito, eu te convido, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho para receber mais notificações de Conectados pela Palavra. Hoje nós estamos aí falando de uma série de profetas, estamos falando a respeito dos profetas maiores, dos profetas menores, e eu te convido para vir conosco, nós fazemos um resumo aqui bem sucinto a respeito desses homens que tiveram tanta importância e ainda tem no reino de Deus, falando do que vem do coração de Deus. São janelas abertas aí do coração de Deus, falando sobre a sua palavra ao seu povo. O profeta Amós, ele viveu ali, falou ali no período do século 8, em torno do ano 760. Ele habitava em Judá, numa cidade ali chamada Tecoa, e diante dali, de tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele estava vendo, Deus chamou para levar a palavra, uma palavra ali para correção, mas também uma palavra de esperança. Isso aconteceu na época que aconteceu isso. Judá ele tinha como seu rei Uzias e Israel tinha Jeroboão II como seu rei. Jeroboão tinha conquistado muitos terrenos, muitos territórios assim para Israel, então a elite de Israel estava muito satisfeita com ele, porque eles estavam ganhando ali riqueza, mas havia algo que Deus não queria que acontecesse e já estava acontecendo: a influência daqueles povos, daqueles territórios dentro de Israel. Uma das coisas que chama bastante, e ele deixou tudo isso e ele foi para Israel, para a região de Betel, ali onde havia um grande centro espiritual ali, criado por Jeroboão, para que o povo não fosse a Jerusalém, mas ficasse dentro de Israel para fazer a sua adoração. E ele motivou ali a idolatria, ele colocou ali o bezerro de ouro, Baal era adorado ali naquele lugar, então existia uma liberalidade com relação à religião. E a missão que Deus chamou ali, ele era para profetizar no Reino do Norte e em Israel, especialmente em Betel, onde havia esse importante centro religioso. Uma coisa importante também, o profeta Amós, ele falava a respeito da injustiça social, da hipocrisia religiosa e da opressão que estava sendo feita ali sobre os próprios irmãos ali dentro de Israel, o povo pobre ali que Deus falava tanto que deveria ser cuidado. O seu livro tem um tom direto e severo, tem a ênfase sobre a justiça e a retidão, sobre a crítica religiosa na vida ali daquele povo, era uma vida religiosa vazia, juízo contra as nações, e depois também vem falar sobre Israel, chamado ao arrependimento e a esperança futura. Tudo isso Amós teve coragem para denunciar diante de tudo aquilo que estava acontecendo com relação a injustiça social, hipocrisia religiosa e a opressão aos pobres. Estava numa grandiosidade, algo tão grande que já o povo de Israel já não se lembrava qual era a sua história. Eles não estavam lembrando que eles foram escravos no Egito, que passaram para o deserto, que Deus deu aquela terra que foi conquistado com muita dificuldade ali para que eles fossem soberanos ali naquela região e que eles não se misturassem com aqueles povos, porque trazendo aquela cultura daquele povo ia em desencontro ao que Deus tinha para eles, e Deus tinha ali como eles seriam referência, um povo de referência, um povo de prosperidade, um povo de irmandade, um povo que cuidaria um do outro, deixando exemplo para as outras nações. Mas isso não aconteceu. O coração de Israel se inflamou e eles começaram a desejar o que os outros reinos tinham. As coisas manufaturadas, as coisas simples, não tinham mais interesses para eles. Eles começaram a desejar casas muito bem feitas, muito bem aparelhadas, tudo muito bem
bem feito a qualquer custo, a ponto de eles estarem vendendo escravo o seu próprio povo. Eles venderam por prata, eles vendiam, tem uma parte até que fala, trocavam até por sandálias. O povo, eles não davam valor ao seu próprio povo, não existia justiça para os pobres, tudo ali era em torno de uma sociedade e tudo que estava ali ligado ao rei Jeroboão e toda a sua corte, todos aqueles comerciantes ricos, aqueles donos de terra ricos, que infelizmente não olhavam para a palavra de Deus, não trabalhavam ali, não faziam o que Deus tinha chamado aquele povo para fazer, tinha dado àquela região. Ou seja, quando fala em relação à justiça e retidão, antes eles tinham esse cuidado. Quando chegaram lá, Deus deu a promessa que toda a terra seria entregue a eles, e eles começaram a entrar num grau de religiosidade errada, que até as coisas que Deus entregava para eles, como fertilidade, como a terra boa e as chuvas que vinham, eles davam toda a adoração a Baal. Eles falavam que era Baal que estava entregando para eles. Então eles se dividiam ali entre um povo que adorava a Deus e um povo que adorava os deuses cananeus, aquele povo da região ali, todos os moabitas, etc. e tal. A crítica à religião, que Amós fez foi denunciar as festas religiosas, os sacrifícios e louvores que não vinham acompanhados de uma vida justa. Era só tudo uma questão de aparência. Não existia realmente um coração para Deus, um coração para obedecer a Deus. Eles simplesmente faziam aquilo como um rito vazio, como parte de uma tradição, dividir uma parte para Deus, outra parte para Baal, e ali acontecia tudo aquilo como se eles estivessem fazendo o que era correto. Mas cuidar dos órfãos, dos pobres, das viúvas e dos estrangeiros, eles não cuidavam. Pelo contrário, eles tiravam deles o que eles poderiam tirar e usufruir, e os escravizaram. Chamado ao arrependimento, mesmo com todo julgamento, aqueles apelos era para que eles se voltassem para Deus. Oséias se empenhava ali, como aconteceu com Isaías, que era contemporâneo, como aconteceu com Oséias, que era contemporâneo de Amós, Amós se empenhava para que o povo se arrependesse e voltasse a Deus, e entregava ainda uma esperança futura. Tem um versículo chave no livro de Amós, é sobre Deus falar que ele queria que o juízo corresse como águas ali naquele lugar, que a justiça como ribeiros perenes daquele lugar. Então que a justiça dele, que o amor dele reinasse naquele lugar, em vez daquela grande ambição daquele povo. Amós, ele foi o pioneiro a denunciar profeticamente toda injustiça social. Sua mensagem continua atual, desafiando a sociedade que pratica a desigualdade, explora o vulnerável e usa a religião como uma fachada. E essa retidão que Deus chama ali o povo, Deus declara ali, ele chama realmente ali no deserto e leva o povo ali para poder trazer de volta para ele mesmo. Então ele passa a ser, Deus mostra ali, coloca diante do povo que estava tudo errado, mas que ele tinha ali algo para entregar para aquele povo, que eles se arrependessem dos seus maus caminhos, que eles voltassem para Deus, e Deus entregaria aquilo tudo que Deus tinha prometido ali, tá? A palavra de Deuteronômio 28 fala a respeito de todas as promessas que Deus tinha para aquele povo, o amor que Deus tinha para aquele povo. Deus trouxe aquele povo do Egito, segurando pela mão como um menino, fazendo com que eles crescessem na sua presença, para que o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fosse expandido por todas as nações através dele. Mas os corações deles se corromperam. Deus exige justiça, retidão e sinceridade. A verdadeira fé se manifesta em ações concretas a favor do próximo, especialmente
os mais vulneráveis. Essa era a palavra que Amós estava trazendo ali para Israel no século 8, para que eles viessem se arrepender. Assim também como Isaías estava falando ali em Judá. Deus tem sempre um caminho para aquele que se arrepende. Mas as pessoas ali de Judá estavam com o coração endurecido, voltado para si próprio e para os seus desejos. Mas Deus, na sua misericórdia e na sua graça, lembra que existe um caminho de arrependimento, existe um caminho diferenciado para aquele que ouve a Deus, que ajuda o vulnerável, que ajuda o pobre, que ajuda a viúva, que ajuda o estrangeiro, pois o nosso Deus nos chamou para fazermos a diferença nessa terra, e que o nosso coração seja servo do Deus vivo, e que nós possamos fazer a vontade do Pai, pois Deus nos chama para fazermos justiça no seu nome, levando o seu amor, a sua palavra, e mais do que isso, também ajudando, entregando, ajudando o vulnerável, ajudando aquele que necessita. E assim, a justiça de Deus também é feita na terra. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.